Atenção, o presidente do Senado acaba de confirmar que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, irá comparecer à Comissão de Constituição e Justiça da Casa no próximo dia 19 para falar sobre o vazamento de mensagens trocadas entre ele e o coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, o procurador Deltan Dallagnol. Inclusive, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, defende que os dois se afastem das funções até que tudo seja esclarecido. Continua sendo o assunto do momento na esfera política e até jurídica do país. Vamos até Brasília, mais informação, você confere. 11 procuradores entre os 18 que já passaram pela Lava Jato desde 2014 aparecem nas conversas do aplicativo Telegram, interceptadas ilegalmente e divulgadas pelo site Intercept. Em alguns trechos, procuradores conversam com o ex-juiz Sérgio Moro e dele recebem sugestões. Em entrevista, Moro afirmou que as conversas não mostram nenhuma prática ilegal. Destacou que os procuradores foram vítimas de invasão criminosa e disse que não pode assegurar se os diálogos publicados foram verdadeiros. Eu nem posso dizer que são autênticos, porque, veja, são coisas que aconteceram, se aconteceram há anos atrás. Eu não tenho mais essas mensagens, eu não guardo não tenho registro disso. Agora, ali não tem orientação nenhuma. Juízes conversam com procuradores, juízes conversam com advogados, juízes conversam com policiais, isso é algo normal. Já o coordenador da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, publicou um vídeo nas redes sociais no qual afirma que há em curso um ataque à Operação Lava Jato. Assim como Sérgio Moro, Dallagnol também considera normal conversas com os juízes dos processos. É normal que procuradores e advogados conversem com o juiz, mesmo sem a presença da outra parte. O que se deve verificar é se nessas conversas existiu conluio ou quebra de imparcialidade. A imparcialidade na Lava Jato é confirmada por muitos fatos. Centenas de pedidos feitos pelo Ministério Público foram negados pela Justiça. 54 pessoas acusadas pelo Ministério Público foram absolvidas pelo ex-juiz federal Sérgio Moro. Dallagnol comentou ainda o trecho em que o Intercept diz que 4 dias antes da denúncia do triplex do Guarujá, os procuradores ainda tinham dúvidas sobre as provas contra o ex-presidente Lula. O Ministério Público só efetua uma acusação criminal quando as provas são robustas. Justamente por isso, antes da acusação criminal, o Ministério Público revisa, submete a intensa crítica, analisa e reanalisa fatos e provas para não oferecer uma acusação frágil de modo injusto contra o investigado. As provas do caso Triplex embasaram a acusação porque elas eram robustas, e tanto eram robustas que 9 julgadores e 3 instâncias diferentes concordaram com a robustez das provas e condenaram o ex-presidente Lula. Os integrantes da Operação Lava Jato receberam apoio da Associação Nacional dos Procuradores da República. Em nota, a entidade declarou que os dados apresentados pela reportagem do site Intercept, mesmo se confirmados, foram obtidos de forma criminosa, violando os postulados do Estado Democrático de Direito, e que, por isso, os efeitos jurídicos deles são completamente nulos. A defesa do ex-presidente Lula também comentou o caso. Em nota, disse que a atuação ajustada dos procuradores e do ex-juiz da causa com objetivos políticos sujeitou Lula e sua família às mais diversas arbitrariedades e que o restabelecimento da liberdade plena de Lula é urgente. Aí, o assunto continua dando o que falar. O presidente Bolsonaro, ainda em Brasília, recebeu o ministro Moro nesta terça-feira. Depois de uma longa conversa, o presidente afirmou que o ministro continua tendo a sua total confiança. Aí o presidente foi para São Paulo. Bolsonaro encerrou entrevista em São Paulo após perguntas sobre Moro. O destaque é esse. O presidente já havia respondido a 4 perguntas relacionadas à reforma da Previdência. Aí perguntaram sobre este caso aí, Moro Dallagnol. O presidente simplesmente encerrou a entrevista. Como salvar um casamento? Essa é uma pergunta realmente bastante interessante na sociedade atual. Mas vai ser uma comédia e vale a pena você conferir neste dia 15 no Teatro Municipal. Juliano Pires, ele que é o diretor dessa peça, o nosso convidado, falou sobre a peça e a comédia, que realmente vai dar uma boa dica também para se divertir e, como não, como salvar o casamento. Boa noite, Juliano.
Boa noite, José Henrique. É um prazer estar aqui no seu programa mais uma vez para estarmos divulgando um trabalho que nós temos o prazer de estar voltando para Marília depois de 2 anos, começando a nova turnê dessa peça. A comédia Como Salvar um Casamento, falando sobre ela. Bom, a peça ela trata de diversas cenas, então nós temos uma média de 10 cenas constantes sobre coisas que acontecem no dia a dia dos casais, né? Seja ele casal mesmo com união já estabilizada, casal de namorados, enfim, várias situações que acabam sendo engraçadas do dia a dia, que muitas vezes os casais não percebem, mas existe uma graça, existe uma comédia, existe algo engraçado naquilo que vira teatro, que vira peça, enfim, e nós vamos estar aplicando tudo isso no palco de forma que todo mundo que estiver assistindo vai gostar muito do que vai estar vendo. Bem, o tema tendo o relacionamento familiar, o relacionamento da sociedade do dia a dia, creio que atrai muita gente para o teatro. É isso, Juliano? Nós da Contente, nós acreditamos muito no teatro que transforma, né? Então, muitas vezes, né, que nós apresentamos, nós procuramos aplicar coisas do dia a dia, da vida do cidadão comum, que vai estar assistindo aquela peça de forma que possa passar algum tipo de conteúdo, né? É claro que essa peça ela é uma comédia, mas ela tem uma mensagem bacana para todo mundo que for estar assistindo e vai sair de lá reflexivo sobre casamento, relacionamentos, enfim, vai ser muito bacana. Bem, confirmando data, horário e o ingresso. Dia 15 de junho, próximo sábado, às 19h30, no Teatro Municipal de Marília. Os ingressos, nós sempre trabalhamos com ingressos a preços populares, para que todos possam ter acesso ao teatro de qualidade, teatro de conteúdo. Então, R$20 inteira, R$10 meia. Então, os estudantes, funcionários públicos, doadores de sangue, idosos, pagam meia, mediante a apresentação da carteirinha. Então, é só estar indo conosco. Os ingressos aí estão quase sendo encerrados nos pontos de venda, então a casa vai estar cheia e eu recomendo muito essa peça. Ela fez muito sucesso nas 2 vezes que nós estivemos em Marília com essa peça em 2017. Bem, teatro no interior do país, como está no momento, Juliano? Bom, o teatro no interior, ele sempre teve um certo bloqueio, né? Não foi uma coisa muito explorada, até mesmo por conta do amadorismo. Então, a parte teatral profissional, ela precisa ainda ser um pouco mais explorada, né? E nós andando na contramão, na parte da Contente Teatro, nós trazemos essas peças justamente para que a população do interior, a população de Marília, possa ver que os artistas marilhenses, pessoas que trabalham já com isso, vivem disso, possam trazer também coisas de qualidade, assim como qualquer outro ator de grande nome das grandes mídias. E o apoio empresarial também é fundamental. Comentando Sim. isso também. Sim, nós temos, em todas as peças, nós temos grandes apoios, as empresas que acreditam mesmo no nosso trabalho, empresas que investem financeiramente nesses trabalhos, porque eles têm bastante retorno em comparação ao que a peça oferece. Então, normalmente eles fazem campanhas de marketing e, como Salvar um Casamento, também não foi diferente. Nós temos algumas empresas parceiras, posso fazer o merchan aqui? É claro, o espaço está aberto. É um incentivo também nosso para o teatro que realmente precisa crescer. O espaço é seu. Sim, vamos lá. Preciso agradecer o pessoal do Ernal Dicas Educacional, o Espaço Conforto Colchões, da Karina, a Zarina, Atual Turismo, Casa Amazonas, que sempre é uma parceira de todas as peças, a Spider Rodas, lá do Clezinho, Feeling Marketing, do DK, a Só Dança e o Bentô, Restaurante Oriental, que também aí se tornou nosso novo parceiro, inclusive um ponto de venda também dos ingressos é lá. Destaque final. Como salvar um casamento? É com você, Juliano. Bom, quero convidar todo mundo, a população marilhense, seja você casado, solteiro, enfim, independente da sua atual situação, você pode estar indo assistir essa peça. É uma comédia muito gostosa, uma comédia muito leve, que vai retratar o cotidiano de vários casais, situações onde os personagens discutirão como tampa da privada, a mulher reclamando da celulite, o problema do carro também, que existe sempre essa disputa entre homem e mulher, quem dirige melhor. São algumas situações que são abordadas dentro da peça, e isso acaba sendo um convite para a população marilhense assistir uma peça de qualidade e que vai sair de lá se divertindo. E é claro, dia 15, próximo dos Dias dos Namorados, né? Vamos falar para o pessoal aí que namora, é casado, leva para assistir uma boa peça e depois sair para estar levando a esposa no jantar. Tá aí, vale a pena conferir, ainda mais na semana do Dia dos Namorados. Mais uma vez a gente confirma, Justiça decreta a falência da Brasil Farma. Dona da rede Farmais informa que agora vai convocar a Assembleia Geral extraordinária para que os acionistas ratifiquem a falência.
Bem, Marília recebeu reforço de doses da vacinação contra a gripe. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, nesta quarta-feira, unidades de saúde estarão, então, vacinando a população contra a gripe. O índice de cobertura vacinal em Marília está em 85%. Vacinação é prevenção às doenças. A luta também contra o sarampo. Vacinação começando pela capital paulista e será intensificada em todo o estado. Confira a matéria. Irene teve uma doença durante a infância que causou febre alta e manchas vermelhas na pele. Na época, o médico suspeitou de sarampo. Mesmo assim, ela decidiu tomar a vacina. É melhor se proteger. É rápido e não dói, então tem que fazer. A capital paulista teve 25 casos da doença apenas este ano. Por isso, está promovendo uma campanha de vacinação até o dia 12 de julho. A meta é imunizar cerca de 3 milhões de pessoas, principalmente quem tem entre 15 e 29 anos. É a faixa etária que ainda necessita de melhoria das coberturas vacinais. Então solicitamos que as pessoas dessa faixa etária compareçam ao posto de saúde mais próximo da sua casa. Em 2016, o Brasil chegou a receber um certificado da Organização Pan-Americana de Saúde de erradicação do sarampo em todo o território nacional. Só que de lá para cá, houve a reintrodução do vírus por pessoas infectadas em outros países, como a Venezuela. No ano passado, o Brasil registrou mais de 10 mil casos da doença. Segundo o Ministério da Saúde, já foram registrados 123 casos de sarampo em 2019. O Pará concentra a maior parte dos casos, seguido por São Paulo e Rio de Janeiro. O sarampo, infelizmente, pode matar, principalmente quando acomete crianças pequenas, que não foram vacinadas, quando acomete imunodeprimidos, quem faz quimioterapia, radioterapia. Roberto não quis arriscar. Eu vi a divulgação sobre a epidemia, possível epidemia, então eu resolvi prevenir e já tomar a vacina para ficar tranquilo. E também começou a campanha de vacinação contra a febre amarela. Mas há uma resistência da população em relação à vacina. A população tem medo de pegar a febre amarela. Por isso, é importante levar informação à população. Especialista comenta o que é a febre amarela. Bem, a doença é uma doença infecciosa, ela acomete após a picada de um artrópode, um vetor, que é um mosquito que pica a pessoa. O vírus circula e começa a dar manifestações de uma infecção pela presença do vírus. A maior parte das pessoas tem quadro com febre, dores musculares e dor de cabeça. E após 4 dias ela consegue resolver o problema e fica normal. E frequentemente nem sabem que tiveram febre amarela. E uma minoria dos casos, em torno de 10%, ela não consegue eliminar o vírus da circulação nesses 4 dias. E o vírus, que acontece? Ele vai para o fígado, que é onde ele vai se, vamos dizer, replicar. E ali acontece a guerra do nosso sistema imunológico com o vírus dentro do fígado. E aí a tendência é que você começa a destruir células hepáticas e vai para uma hepatite, e às vezes essa hepatite pode ser muito grave, que é chamada hepatite fulminante. Esses são os casos típicos e mais graves da febre amarela. E como o fígado que é comprometido, a pessoa fica amarela, ictérica, como se fosse uma hepatite. Daí veio o nome, o fígado tem febre e fica amarelo, febre amarela. E quando você tem casos muito graves, você não tem como sobreviver, a não ser se você conseguir trocar o fígado da pessoa, porque o fígado é completamente destruído nesses casos mais graves. Dos casos graves, claro, os não graves não morrem, E dos graves, em torno de 40%, 50%, um pouquinho mais por cento dos casos morrem de febre amarela. Em torno de 50%. A nossa casuística aqui, neste momento, está sendo 50%, 51%. É um número, vamos supor, que se repete nas várias epidemias. Se morre mais no começo, porque ainda, vamos supor, os serviços de saúde não estão azeitados para tratar a febre amarela, ainda não estão pensando em febre amarela. Quando começa a pensar em febre amarela, aí você começa a ser mais rápido no diagnóstico e no encaminhamento para os centros hospitalares mais sofisticados para manter esses indivíduos vivos. Você tem 2 ciclos da febre amarela. O ciclo silvestre, que é esse que nós estamos falando, que é o ciclo que se replica na selva, e o ciclo urbano.
O vetor da doença hoje, que é da forma silvestre, chama hemagogos e tem outro chamado sábetes. São dois tipos de vetor, um mosquitão, que a gente chama assim, que vive na mata. O ciclo silvestre é feito entre macacos e esse hemagogos e sábetes. Então, o macaco tem febre amarela, o hemagogos pega a febre amarela desse macaco e transmite para o outro macaco. Isso acontece geralmente onde vive o macaco e o vetor, que é na copa das árvores. Quando você tem muita mortalidade dos macacos, porque alguns deles, nem todos ficam doentes, por exemplo, o bugio, que é aquele macaco que dá aquele ruído, que todo mundo sabe, está tendo um macaco aqui, quando ele fica doente e morre de febre amarela. E aí o que acontece? O mosquito que precisa de sangue para sua oviposição. E pega e transmite a pessoa. Vacinação contra a febre amarela até dia 12 de julho. Procurar unidades de saúde. Obrigado pela sua atenção. Estamos fechando mais essa edição do 4 Notícias. Até a próxima. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia.